Olá, eu sou o chefe Gabriel Lourenço e vou mostrar para você agora uma função bem diferente do forno combinado programável Victory, não tão utilizada, mas muito importante, que é o ΔT. Delta seria diferença e T temperatura. Então, uma diferença na questão de um limite, de um mínimo e de um máximo, né? Isso no normal. No caso do forno, a gente vai aplicar o ΔT para ir aumentando gradativamente a temperatura de cocção, principalmente de carnes de longa cocção. É uma maneira segura de cozinhar essa carne, tá? Sem a gente carbonizar a parte de fora dela. Então, se eu tenho uma peça muito grande, por exemplo, e eu quero que no núcleo atinja 70 graus, se eu trabalhar com o padrão de 180 graus por fora, e essa peça é tão grande que ao chegar no meio, ao chegar no centro a 70 graus, por fora vai estar carbonizado. Então, nesse caso, a gente utiliza o ΔT. Então, como é que funciona? A gente coloca a temperatura que a gente quer de delta e a temperatura que está no núcleo. Então, por exemplo, se o núcleo está a 20 graus, a gente coloca um ΔT de 50 graus, ele vai trabalhar a 70 graus. Ele trabalha 50 a mais, por isso do delta. E por aí vai. Se o núcleo tiver 10 graus, eu colocar um ΔT de 30, ele vai trabalhar a 40 graus. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Então, o que a gente programa? A gente programa tanto o ΔT que a gente vai querer, quanto a temperatura final de núcleo. Vamos dar um exemplo prático da carne que a gente vai fazer agora. Eu quero o núcleo final a 60 graus e eu quero o ΔT a 50 graus. Quando eu colocar o núcleo, ele vai me avisar, tá a 10, tá a 20, e aí ele gradativamente vai aumentando. Então, ele vai trabalhar com 60 no início, quando esse núcleo começar a aumentar, ele vai aumentar para 70, para 80, para 90, até que ele vai equilibrando para que o núcleo chegue na temperatura desejada. Então, nós vamos começar selecionando a função ΔT e o valor dele, da variação do delta. Vou girar aqui e trabalhar com 50 graus. Seleciono OK no próprio botão. Cocção que a gente quer, nesse caso, para a carne é o calor seco. E a temperatura final do núcleo, como é uma carne vermelha, é 60 graus, vai estar perfeito. Já está aqui, por coincidência, 60 graus. Seleciono e agora é só dar o Start. Nós vamos preparar a carne e startar o botão depois. Para exemplo, nós vamos fazer uma carne na qual a gente vai querer o núcleo, produto final a 60 graus, que é um ponto a mais, e vamos colocar um ΔT de 150. Assim a gente vai tendo um aumento de temperatura gradativo. No final, a gente vai estar trabalhando aí com 210 graus, que é uma temperatura bacana para a carne. E aqui ele vai mostrar, o forno está agora a 112, como o nosso núcleo está a 45, ele vai estar trabalhando com 45 mais 150, ou seja, 195. Então agora a gente pode ver aqui que o forno está a 200, está programado 204, por quê? Porque o núcleo está a 54. Então o núcleo a 54, nossa ΔT é 150 e está trabalhando a 204. Finalizada a cocção, vamos tirar a carne. Conforme comentamos, um ponto a mais que mal passado. Então esse foi o nosso preparo utilizando o ΔT. Então acesse o nosso site e siga nossas redes sociais para maiores informações.